É uma satisfação estar aqui na condição de presidente da mesa e, na oportunidade, quero me permitir agradecer a doutora Vera pelo convite. Para participar deste evento, e o que me honra muito por ter hoje a oportunidade de estar ao lado do doutor Márcio Augusto, né, conhecido mais por Marcinho, pelos íntimos lá no GAECO, e dizer a vocês que, estando na condição de secretário, eu não poderia deixar de colher a oportunidade para fazer o agradecimento aos meus colegas, que principalmente das comarcas de interior, que têm me dado um apoio substancial, principalmente no sistema penitenciário, que requer uma luta árdua 24 horas por dia, em função das condições de trabalho que a gente tem, em função da própria situação da Secretaria, por ter sido desmembrada por 2 vezes da Secretaria de Segurança Pública. Isso traz um transtorno de uma forma acentuada para que a gente possa coordenar esse trabalho. Por isso, eu saio um pouco aqui da formalidade aqui do protocolo para agradecer a todos vocês que têm, de uma certa forma, me distinguido com o apoio nesse trabalho que me foi confiado para fazer um pouco pelo estado do Tocantins. Sejam todos bem-vindos. Doutor Márcio Augusto Friis de Carvalho, seja muito bem-vindo a esta terra, senhor que já veio aqui em outras oportunidades e com certeza encontrou Palmas de uma forma diferente, né? Até mesmo pelas condições do tempo, né? O calor mais sabendo que temos tido aí a felicidade de ter ocorrido algumas chuvas. O meu colega doutor Ducílio aqui, o que me honra muito estar aqui do seu lado. Eu quero aqui fazer a leitura do mini currículo aqui do doutor Márcio e dizer que o GAECO de São Paulo sempre foi parceiro aqui do GAECO do Tocantins. Fizemos muitos trabalhos juntos com o GAECO de São Paulo, na pessoa do ex-coordenador Zé Rinaldo, com os núcleos de São Bernardo do Campo, com o núcleo de São José do Rio Preto e o núcleo de Ribeirão Preto, né? Fizemos trabalhos em conjunto aqui, e sempre é bom a gente reencontrar, né, doutor Márcio? Que o GAECO é estimulante. A gente até se perde no tempo quando começa a fazer um trabalho de investigação e deixa os afazeres particulares. Doutor Márcio é um baluarte também do GAECO de São Paulo. O doutor Márcio é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, atualmente lotado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da capital paulista. Ele é promotor especialista em júri popular e participa da investigação do caso do Celso Daniel e outros casos. É mestrando em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor auxiliar de ensino de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor assistente e convidado do curso de especialização em Direito Penal e Processo Penal da PUC de São Paulo. Professor convidado de Direito Penal da Rede Marcato. Professor convidado do curso de especialização em Direito Penal do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. É professor convidado da Escola Paulista de Direito. Palestrante convidado da Estratégia Nacional da Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. Nesses termos, eu passo a palavra ao palestrante para as suas considerações. Excelentíssimo senhor doutor Nilomar
dos Santos Farias, é uma honra para mim, uma satisfação poder dividir a mesa com Vossa Excelência. E Dr. Lucídio Bandeira Dourado, também é uma satisfação, um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui nessa mesa na condição de debatedor. Eu queria agradecer, em especial, a doutora Vera Nilva pelo convite, né, na condição de coordenadora aqui da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins, subprocuradora-geral aqui do Estado do Tocantins, e dizer que, da minha parte, estou à disposição para o que precisar, e outros eventos. Eu acho extremamente salutar essa troca, a troca de experiências entre colegas do Ministério Público do Brasil inteiro. As experiências que eu tenho tido em outros estados têm sido extremamente profícuas, e tenho certeza que aqui no estado do Tocantins não será diferente. Bom, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no estado do Tocantins, na cidade de Palmas. Como o doutor Linomar ressaltou, eu tive aqui em Palmas há aproximadamente 10 anos, um pouco mais, talvez 11, 12 anos, e vim numa condição muito diferente. Demorei 24 ou 26 horas, já que eu vim de ônibus, não é? Eu vim de ônibus para prestar um concurso aqui no estado do Tocantins. Na época era concurseiro, né, Torino Mar? Estudava para concurso, enfim, prestava concurso em outros estados, esperando por uma oportunidade. E tive aqui em Palmas, e o registro que eu fiz para os colegas foi esse. Eu voltei com a sensação de ser a terra mais quente da face do universo, enfim. Hoje a impressão foi outra, está bom o tempo, não é? Está ótimo. E outra impressão que eu tive agora dessa vez, inclusive conversando com o Jesus, o motorista que me trouxe aqui, que a cidade cresceu, não é? O progresso parece que veio definitivamente, o progresso, o desenvolvimento aqui para o antigo norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Me parece que valeu e muito a luta do antigo juiz, não é? O doutor Feliciano, se não me engano, né? Não me lembro exatamente muito com detalhes da história, mas, salvo engano, o doutor Feliciano era o antigo juiz aqui do Tocantins, e já começou essa luta no sentido do desmembramento do estado de Goiás para a formação do estado do Tocantins, e depois, posteriormente, o então deputado Siqueira Campos, acho que é isso, né? Então, o deputado Siqueira Campos levou a cabo também projeto nesse sentido. O hoje presidente do Congresso, José Sarney, acho que parece que não tinha muito interesse, mas no final das contas a vontade do povo aqui do Tocantins prevaleceu, e finalmente o estado foi formado em 88, não é? Logo após a Constituinte. E me parece, no Brasil a gente tem um pouco pé atrás com relação a esse tipo de postura, não é? Porque a presunção, ela é infelizmente invertida. Quando se tem a ideia de criação de um novo Estado, que se pensa num primeiro momento, pronto, mais um governo, mais funcionário público, mais uma Assembleia Legislativa, e o objetivo é esse. Me parece que aqui no estado do Tocantins, pelo que se vê, que a intenção era trazer desenvolvimento e progresso para o norte do então estado de Goiás, não é? Abandonado pelo governo central à época. Me parece que esse objetivo tem sido plenamente atingido. O povo do Tocantins está de parabéns. As pessoas que vieram dos outros estados para formar, não é? Para ajudar nesse progresso e desenvolvimento, também estão de parabéns. Tenho certeza que é um estado, me pareceu quando estive aqui, agora não menos, bastante acolhedor pelo espírito do seu povo mesmo, de trazer desenvolvimento e progresso e criar uma terra de um povo feliz, que é a impressão que eu tenho aqui do estado do Tocantins. Espero ser convidado outras vezes, doutora Nilva. Tenho vontade de voltar com mais tempo. Vamos ver se tem uma passagem que dá para a gente ficar um pouquinho mais depois da exposição. Colegas, eu não vou fazer uma exposição, não seria louco de debater dogmática aqui com os colegas, não é? Artigo tal do Código de Processo Penal, do Código Penal, porque certamente sairia em desvantagem. Eu vou fazer uma exposição eminentemente prática, com alguns apontamentos teóricos, quando imprescindíveis, quando necessário for. E nós vamos dividir a exposição,
que se refere à persecução penal em crime de homicídio, é evidente que o ponto alto é a prática no tribunal do júri, não é? Nós vamos dividir nos pontos efetivamente importantes, de maior relevo, nesse debate. A fase de investigação, a produção de prova em fase inquisitiva, a etapa do iudicium accusationis, não é, do juízo de formação de culpa, mas com enfoque na peça mais importante, no momento mais importante, que é o oferecimento da denúncia, seguida da fase do antigo libelo crime acusatório, hoje a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, para então trabalharmos efetivamente com o plenário do júri, que é o que nos interessa com maior ênfase. Com relação à produção de prova em fase de investigação, no dia 18 de janeiro de 2002, o então prefeito de Santo André, Celso Daniel, jantou com o seu amigo, então tido como amigo, não é? O senhor Sérgio Gomes da Silva, vulgo Sombra, também conhecido como chefe, no restaurante Rubaiá, em São Paulo. Até então, nenhum problema. Eles seguiram, ao final do jantar, na direção, saindo de São Paulo, na região dos Jardins de São Paulo, pro ABC, não é? Para Santo André, seguindo, segundo consta, um caminho que não era exatamente o caminho convencional. Quando chegaram na região conhecida no ABC como Três Tombos, chama Três Tombos porque é uma rua que tem subidas e descidas, 3, 4, então tem esse nome de Três Tombos. A Pajero blindada, que era conduzida pelo senhor Sérgio Gomes da Silva, e tinha no banco do passageiro o prefeito de Santo André, foi abordada por uma quadrilha, não é? Pessoas que foram, boa parte delas identificadas ao final. Esse carro foi alvejado com diversos disparos, e então o prefeito Celso Daniel foi arrebatado, levado para um cativeiro e encontrado morto na manhã. Isso foi à noite, por volta das 11 horas, no dia 18 de janeiro de 2002, e ele foi encontrado morto pela manhã, por volta das 7 horas, no dia 20, no domingo, dia 20 de janeiro de 2002. O caso à época, isso foi no ano de eleição presidencial, não é? À época despontava como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Celso Daniel era cotado para assumir cargo de ministro de Estado e já tinha sido convidado para exercer a coordenadoria da campanha do presidente Lula. Inclusive comemorava o convite com aquele que ele tinha como amigo, né? O Sérgio Gomes, mas que depois se mostrou mais ligado, mais apegado ao dinheiro e ao poder. É pelo menos o que aponta a prova dos autos. Eu vou apontar, e aponto esse caso para os colegas, porque é um exemplo muito interessante da importância da investigação, da fase de investigação em processos que envolvem apuração de crime de homicídio doloso. A fase de investigação, ela é crucial, fundamental para o deslinde desse tipo de ação penal, com muito mais força, friso, do que num processo de crime comum que não é submetido à apreciação do júri popular, que é julgado pelo magistrado técnico. No caso do prefeito Celso Daniel, houve um enfrentamento num primeiro momento pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, e também foi acionada a Polícia Federal para verificar
eventual ocorrência de motivação política. O inquérito da Polícia Civil foi concluído 2 meses depois da localização do cadáver. 2 meses a polícia deu como resolvido o caso, identificados os integrantes da quadrilha conhecida, os responsáveis pelo arrebatamento do prefeito, conhecida como quadrilha da favela Pantanal. A Polícia Federal foi instada e em 3 meses, praticamente repetindo as provas colhidas pela Polícia Civil, com 2 ou 3 testemunhas a mais, remeteu esse inquérito para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal concluiu que não havia motivação, em 2 meses, não havia motivação política alguma, e que se tratava, na verdade, de um crime comum de extorsão mediante sequestro seguida de morte. Esse parecer do Ministério Público Federal foi encampado pelo magistrado federal e então o feito remetido para a justiça tida como competente, a Justiça Estadual. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do GAECO, o núcleo do ABC, a região que abarca a cidade de Santo André, logo depois, já concluído o inquérito da Polícia Civil e concluído o inquérito policial federal, aliás, já oferecida inclusive denúncia criminal pelo colega, o promotor natural, imputando a essas pessoas identificadas um crime, então, de extorsão mediante sequestro seguido de morte comum. O Ministério Público do Estado de São Paulo foi procurado por empresários do setor de transporte. Eu vou pedir licença para não, embora seja amplamente divulgado pela imprensa, mas para não identificar as pessoas, inclusive porque, embora não acobertado por segredo de justiça, o processo ainda está em andamento. Mês que vem, inclusive, tem mais um plenário, dia 22 de novembro, e depois, se Deus quiser, que eu não vejo a hora, e acho que ele quer, né, arrastar isso o quanto possível, o seu Sérgio Gomes da Silva, até o 1º semestre do ano que vem, final do 1º semestre do ano que vem, vai ser julgado também. Mas o Ministério Público de São Paulo foi procurado por empresários do setor de transporte que contaram uma situação um pouco diferente daquela retratada no inquérito da Polícia Civil e também pelo inquérito policial federal, dando conta que no município de Santo André estava instalada uma quadrilha, não é? Uma verdadeira organização criminosa que tinha como objetivo sangrar os cofres públicos e, além disso, achacar os empresários desse ramo de atividade. Na verdade, o esquema consistia em fraudes em licitações relacionadas a setor de transporte, coleta de lixo e cobrança de propina, na verdade, num contexto mais de concussão do que de corrupção, diretamente do empresariado desse setor de transportes. Eles eram obrigados, isso foi relatado pela testemunha que procurou o GAECO, eles eram obrigados a pagar uma caixinha mensal, cuja finalidade, isso consta, é imputação da denúncia criminal, existe inclusive uma ação civil pública em andamento, não é? Cuja finalidade era abastecer, e por favor, não há nenhum colorido partidário no que se diz aqui, é uma acusação formal, para abastecer o caixa 2 do Partido dos Trabalhadores. Tá? Essa é a acusação. Isso foi apresentado para o GAECO à época. O GAECO à época era capitaneado pelo Dr. José Reinaldo, pelo Dr. Roberto Vídeo, Dr. José Reinaldo, que é conhecido aqui do Dr. Nilomar, né? Já trabalharam, fizeram trabalhos conjuntos, e também pelo Dr. Dr. Amaro Tomé Filho. Todos estão hoje, salvo o Dr. Roberto, na Procuradoria-Geral, exercendo alguma função de assessoramento. O Ministério Público, então, optou por abrir uma investigação independente,
por abrir uma investigação própria para investigar esse caso. Me parece que aqui hoje não é exatamente a sede própria para discutirmos a possibilidade do Ministério Público promover investigações independentes. É claro que eu sou promotor do GAECO e defendo a ampla possibilidade de investigação pelo Ministério Público. E acredito que aqui, na casa do Ministério Público do Tocantins, também haverei de encontrar a ressonância para o meu entendimento, não é? Mas sei e respeito posições no sentido oposto. O que a gente pode dizer hoje a respeito dessa matéria, para resumir o assunto, é que o Supremo Tribunal Federal já encaminhou, já temos 6 votos no sentido da possibilidade, sim, de investigações independentes pelo Ministério Público. O caso Celso Daniel não é o leading case da questão do poder de investigação no STF, foi um outro caso chamado como leading case que levou a questão a plenário, mas o caso Celso Daniel está nesse contexto, não é? E, enfim, é evidente que o plenário ainda vai se posicionar no sentido dos limites disso, mas o fato é que nós promotores podemos investigar, e digo para os colegas, devemos proceder, quando possível, investigação independente. Isso não significa dizer, não é demérito algum para a Polícia Civil, para a autoridade policial, pelo contrário. Aqui o que se pode fazer, não só a investigação por meio de um procedimento investigatório criminal independente, presidido por promotor de justiça, mas também por meio de força-tarefa, com acompanhamento do promotor de justiça com relação ao inquérito policial civil. Da obra do professor Edilson Mugenô Bonfim, que é, no passado recente, um dos principais expoentes do júri no Brasil, eu discordo unicamente de um ponto. Ele coloca que não entende adequado que o promotor de justiça acompanhe o inquérito policial diretamente, acompanhe colheita de depoimentos, acompanhe a tomada de interrogatório. Ele entende que não é adequado, sob pena do promotor, do júri, ouvir em plenário que a acusação dele não é, como deveria ser, uma acusação isenta de ânimo. Afinal de contas, o promotor participou da fase de investigação da colheita da prova. Com todo o respeito, não me parece, com relação a esse ponto específico, o melhor caminho, justamente pela importância da fase de investigação. Não tenho dúvidas, e tive a oportunidade de trabalhar tanto em acompanhamento do inquérito policial civil e depois na atuação em plenário, como de procedimento investigatório criminal, que ganha muito em credibilidade a fase de investigação, e a autoridade policial, no mais das vezes, se sente inclusive respaldada, desde que haja, claro, um entrosamento entre promotor e delegado de polícia, né? É preciso haver um pensamento conjunto, senão vai haver evidente divergência, bate-boca, o trabalho não vai ser produtivo da forma como deveria, não é? Mas me parece que esse sim é o melhor caminho. Se os colegas tiverem a oportunidade de trabalhar em investigação de crime de homicídio diretamente ou com um contato mais próximo, da minha experiência pessoal, é um caminho mais interessante. Inclusive para identificar, já naquela fase, alguns problemas, algumas lacunas que podem ser supridas durante a investigação e não quando o inquérito vier relatado para o promotor de justiça, que vai analisar se é possível oferecer a denúncia pelo homicídio diretamente ou se deve retornar para fins de diligência, ou se ele faz as duas coisas, não é que é possível. Ele oferece a denúncia e pede alguma complementação em questões circunstanciais para a autoridade, porque para que a autoridade policial o faça em autos complementares. No caso do prefeito Celso Daniel, o inquérito policial terminou e a investigação criminal promovida pelo Ministério Público levantou uma motivação diferente. Identificou um autor intelectual que não havia sido identificado pela Polícia Civil
e nem pela Polícia Federal, e depois de 2 anos aproximadamente de investigação, e aqui eu levanto esse ponto, vejam, a Polícia Civil e a Polícia Federal deram por resolvido o caso com 2 meses, o Ministério Público se debruçou 2 anos sobre o caso para chegar à conclusão de que não se tratava de um crime urbano convencional, mas sim de um crime doloso, com colorido e motivação relacionado a um esquema de corrupção instalado na Prefeitura de Santo André. E por que a diferença e a necessidade desse cuidado na fase de investigação, que respeitosamente não tiveram, aquela época, e nesse caso específico, a Polícia Civil e a Polícia Federal? Justamente em razão do cuidado com a prova, do cuidado em detalhar o quanto possível o caso. O promotor de justiça, em crime de homicídio, deve cuidar com mais ênfase dessa fase. A gente não pode esquecer, os colegas não podem esquecer, que quem vai ouvir, quem vai apreciar a investigação e a prova colhida em instrução é um colegiado leigo, não é o juiz técnico. E o colegiado leigo não está preocupado, e acho que não vai causar perplexidade a ninguém, quem trabalha no Tribunal do Júri sabe muito bem disso, não está preocupado se a prova foi colhida em juízo ou se a prova foi colhida na polícia. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ah, mas veja, doutor, mas aí nós estamos falando de outra coisa, a prova precisa ser colhida sob o crivo do contraditório para ser validade. Nós, promotores de justiça, os colegas, vão fazer a avaliação técnica quando da preparação do caso para chegar ao seu próprio convencimento. Isso é um ponto, é a primeira etapa do trabalho. Os colegas vão fazer a análise técnica e chegar à conclusão: o réu é responsável, o réu deve ser condenado. Muito bem, cheguei a essa conclusão. Chegar a essa conclusão técnica e profissional pelo promotor de justiça não significa dizer que é esse o caminho de exposição mais adequado. É verdade. Na tribuna do júri, na tribuna de acusação no plenário do júri, o jurado não quer saber. Quando o defensor começa com esse tipo de colocação, e às vezes vem uma parte, o doutor está se referindo a uma testemunha ouvida na fase policial. Mostre aí, doutor, a testemunha, não é? Um depoimento colhido em sede judicial. Fala, doutor, tudo bem, eu vou mostrar. Só posso continuar a exposição, depois o senhor fala. O senhor vai ter o mesmo tempo que eu para falar. E garanto para os senhores, o jurado, com todo respeito, não está absolutamente nem aí com o crivo do contraditório. Tá certo? Nós vamos expor, e o jurado quer saber se essa prova, se esse depoimento colhido na fase policial, ele tem credibilidade sob o ponto de vista do conjunto da prova. Pro jurado no tribunal do júri, a rainha das provas é a lógica humana. Essa é a rainha das provas. O jurado está preocupado com o que ele entende adequado, pertinente naquele conjunto, naquele contexto. É isso que ele vai avaliar. Ele vai avaliar, inclusive, isso a gente vai tratar com mais detalhes, ele vai tratar da prova como um conjunto, evidentemente, mas o jurado, ele não vai se apegar a detalhes, por exemplo, como dolo eventual. Não sei se os colegas já tiveram oportunidade de trabalhar com casos de dolo eventual no plenário do júri. Não sei se o doutor Lucídio, que é promotor do júri aqui em Palmas, certamente já teve casos de dolo eventual aqui na tribuna de acusação. Tentar explicar ao jurado que é dolo eventual é uma missão para o Tom Cruise no Missão Impossível. Não tem condição. Não tem condição. E digo para os colegas, o jurado realmente não vai se preocupar com isso. Ele está preocupado, na verdade, com o fato base. Com o fato base. Ele está preocupado em saber quem era a vítima. Quem é essa pessoa que não está mais entre nós, não é? Que se fala tanto, enfim, ou da parte do promotor deve ser falado, né? Mas da parte do defensor, normalmente a vítima é deixada um pouquinho de lado, esquecida, e na verdade o que a gente tem no plenário é só a figura daquele homem injustiçado pela máquina repressora do Estado,
que padece anos durante o trâmite do processo, que é Sua Excelência o acusado, Sua Excelência o réu, o homicida. A gente vai cuidar com mais detalhe dessa história de dolo eventual e da importância de se traçar o perfil do réu e o perfil da vítima, de se fazer o contraponto, não é? De trazer a figura da vítima para o plenário. O réu está lá, e ali, com cara de coitado, choroso, com as crianças, os filhos, não é? Ali na primeira fila da assistência, em escadinha, não é? Aquele monte de menino, maiorzinho, do meio, pequeno, chorando, a esposa chorando, não é? Esse é o quadro que o jurado vai avaliar. É essa a imagem que o jurado tem. No primeiro momento, vai caber ao promotor de justiça quebrar o encanto desse primeiro contato e recompor o quadro de realidade, trazer esse fato de uma forma que o jurado pelo menos possa ter um equilíbrio do ponto de vista moral para proferir o julgamento. Mas voltando aqui para a questão da investigação, o promotor de justiça deve cuidar, isso foi bem trabalhado no caso Celso Daniel, da produção dessa prova, em especial da prova técnica, não é? A gente tem que pensar e tem que levar em consideração, a prova técnica tem um peso bastante relevante para o jurado. Afinal de contas, de regra, salvo uma situação de má-fé ali do perito, que precisa ser comprovada de forma competente, mas de regra a prova técnica, o perito não mente, o laudo não mente, o corpo fala, não é? O corpo, o cadáver, muitas vezes é a nossa principal testemunha no plenário. Não é? O cadáver vai apontar, e o laudo de exame necroscópico vai apontar exatamente se o fato aconteceu ou tem compatibilidade, por exemplo, com a versão dada pelo réu. Então, o laudo de exame necroscópico precisa ser detalhado, precisa ser elaborado de forma pormenorizada, para que não haja espaço, pelo menos nesse aspecto técnico, para dúvida ali na exposição para o jurado. Quando o promotor de justiça tem condições de acompanhar a produção dessa prova de forma mais próxima, ele pode, seja num acompanhamento direto ou quando o inquérito vier relatado, já identificar, e isso é um primeiro ponto de análise, se o laudo tiver sido juntado, evidentemente, até a conclusão do inquérito, ele tem que analisar se esse laudo dá margem para algum questionamento em plenário. O promotor de justiça, desde esse primeiro contato com a prova produzida em sede inquisitiva, precisa antever, é como fazia o Romário falou uma vez, quando ele já estava no finalzinho da carreira, perguntaram para ele por que ele já não estava correndo tanto, não é? Por que ele ficava ali plantado na área e tal, esperando a bola chegar, porque ele já estava, claro, tem a questão da idade, ele colocou, mas ele falou o seguinte, pessoal, veja, eu estou numa idade, num estágio daqui da minha profissão de jogador de futebol, que eu antevejo a jogada, não é? Eu não preciso me preocupar em correr mais atrás da bola, eu já antevejo a situação. O promotor de justiça do júri tem que antever a jogada, O promotor de justiça do júri, ele precisa analisar esse inquérito policial já pensando o que ele vai fazer no plenário, não é nem na denúncia. Não é nem a denúncia que ele vai elaborar logo mais, se é que é caso de denúncia, evidente, mas se for caso de acusação formal, ele já precisa pensar como ele vai trabalhar com eventuais lacunas, em especial nessa prova técnica. Porque desmentir testemunha, não é? Falaciosa, testemunha que vem contar besteira no plenário, aquele álibi falso, não é tão difícil. A mentira tem perna curta. Agora, suprir lacuna de prova técnica, aí a gente tem uma dificuldade maior. Suprir essa lacuna no plenário é problema. Aqui é problema. Então, dentro do possível, o promotor de justiça precisa se acautelar com a prova técnica. Isso foi feito com extrema competência pelos colegas que então compunham
o GAECO à época do assassinato do prefeito Celso Daniel. A prova pericial, no caso Celso Daniel, é um primor. Não só o laudo de exame necroscópico, é evidente, né? Vamos trazer a coisa para um quadro de realidade, ninguém é bobo, um caso de repercussão nacional, os olhos do país em cima disso. É claro que o perito do ML, né, ali no estado de São Paulo, vai cuidar para fazer um laudo decente, um laudo digno, evidentemente. Mas não tenham dúvidas que muito do que foi produzido a título de prova, também técnica, na fase de investigação, foi por conta da ingerência, do cuidado que os promotores de justiça tiveram com essa produção. Dentre a prova trazida, os colegas vejam, e detalhe interessante, os promotores tiveram o cuidado de trazer uma movimentação de régua de ligações, não é? Contatos telefônicos que foram estabelecidos entre os réus, tá? Entre os acusados, no momento, não foi interceptação telefônica, o fato já estava consumado e a investigação partiu disso, mas a comunicação toda entre esses celulares, alguns telefones fixos dos réus, réguas de ligações são volumes de réguas de ligações que mostram tecnicamente que a versão dada pela quadrilha da favela Pantanal, essa versão de um arrebatamento comum e uma extorsão mediante sequestro convencional, é mentirosa e cai por terra. Se demonstra no processo do prefeito Celso Daniel que a história é mentirosa, é montada, não só por conta, isso pode causar má impressão ao jurado, porque o Ministério Público está dizendo, o defensor levanta e fala ao mesmo tempo, está dizendo que não, a prova tem prova para os dois lados, a gente fica nesse quadro. Aí a importância de mostrar tecnicamente qual a versão que tem suporte, que tem supedâneo nos autos, e isso a gente tem condição de fazer com absoluta tranquilidade no caso do prefeito Celso Daniel, por conta dessa prova técnica, por conta desse cuidado na fase inquisitiva, na fase de investigação. Evidente que esse caso a gente trabalhou com PIC, um procedimento investigatório criminal presidido pelos promotores do GAECO à época, que basearam um aditamento àquela denúncia inicial de crime comum, trazendo a motivação real e trazendo o mandante do crime. Mas o trabalho pode ser feito da mesma forma, sem um procedimento de investigação autônomo do promotor, mas com acompanhamento e um bate-bola eficiente, produtivo, entre promotor de justiça e delegado de polícia. Eu hoje estou no GAECO, mas conheço muito bem a realidade da promotoria criminal, da promotoria do júri, faz 10 anos que eu trabalho com isso também. E sei que na prática, e os colegas vão concordar comigo, é difícil, não é? A gente tem uma pilha desse tamanho, né? Outra pilha desse tamanho todo dia para resolver. Como é que eu vou cuidar com tanto zelo de um inquérito policial de homicídio, não é? Eu tive informação e fiquei contente com isso. Doutor Lucídio, por favor, me corrija se eu estiver enganado, de que não temos tantos homicídios assim aqui em Palmas, pelo menos, não é? Talvez no interior do Tocantins o problema seja um pouco mais grave, pelo menos foi o que me disseram. Não sei se essa não é uma informação oficial, não sei se essa informação procede ou não. Doutor Lucídio depois pode fazer um apontamento nesse sentido. Mas eu trabalhei no 5º Tribunal do Júri da Capital, no 4º Tribunal do Júri da Capital, e pilhas infindáveis de processo, a dificuldade muito grande. Nesse quadro, o que a gente pode fazer, pelo menos, quando da chegada do inquérito relatado, é, no mínimo, o cuidado com o exame necroscópico, com o laudo de exame necroscópico. Se eu tiver cuidado de complementar esse laudo nas suas falhas, eu já estou muito bem, já encaminhei muito bem o meu plenário. Já é um grande passo para o sucesso da ação penal. É evidente que na prática, um ou outro caso vai exigir uma atenção maior, uma atenção especial, e daí aquele cuidado, aquela aproximação pelo promotor de justiça. Em São Paulo, eu não sei como é feito aqui no Tocantins, mas em São Paulo,
muito comum, em casos que geram um clamor popular, um abalo social um pouco mais sensível, que o Procurador-Geral de Justiça designe um promotor para acompanhar o inquérito desde do momento que o fato é conhecido, não é? Antes da distribuição. A partir do momento que a investigação, o inquérito é distribuído para o primeiro prazo, aí, evidentemente, ele vai para as mãos do promotor de justiça natural. Mas já no primeiro momento, primeiro minuto do conhecimento do fato, levantada a questão ao procurador-geral, sobrevém uma designação e um promotor de justiça procede a esse acompanhamento. Me parece salutar em casos mais complexos, em casos que exijam um cuidado maior, que essa providência seja adotada. Tem sido feito assim e tem tido sucesso no sentido de melhorar, trazer um ganho para a investigação e depois, certamente, para o sucesso do plenário. Ainda no caso do prefeito Santo André, houve, e aqui um ponto importante, o colega Dr. Everton Zanella esteve aqui conversando com os colegas a respeito de meios de investigação, não é? Especialmente em contexto de criminalidade organizada. O Dr. Everton também foi promotor do GAECO da capital de São Paulo, meu amigo, colega de concurso, um sujeito que eu não tenho palavras para definir. Ótima pessoa e ótimo promotor. Eu não sei se ele tratou do assunto, talvez ele tenha colocado a questão da colaboração premiada, da delação premiada. Tá? Eu vou fazer apenas de passagem, porque o caso do Celso Daniel, ele tem colaboração premiada, e é interessante o contexto da colaboração premiada em sede de investigação em crime de homicídio, porque a gente vai ter aqui, pode ter um desdobramento um pouco diferente, porque vejam os colegas, no caso do prefeito, não foi feito um acordo de delação premiada. A gente não tem, na verdade, previsão legal para acordo formal, um termo, né, um documento que formaliza um acordo entre Ministério Público e imputado no sentido da colaboração premiada, não é? Em que contexto o senhor vai trazer prova nova, o senhor vai me trazer quem são os outros autores do crime, vai trazer prova no sentido de descortinar fatos que ainda não são conhecidos, e aí o Ministério Público pode pedir perdão judicial ou pedir redução da pena de 1 a 2 terços, com base nos artigos 13 e 14 da Lei 9.807 de 99. Isso aconteceu no processo do prefeito Santo André e na fase de investigação, inclusive, foi proposta a colaboração premiada, a delação premiada para os acusados. Em um momento, um deles optou por colaborar. Não foi feito o acordo e se o doutor Everton não passou, eu me disponho a passar, a gente tem um modelo, vai ficar à disposição dos colegas, de termo de compromisso de delação. Aliás, o projeto de lei do Senado 236 de 2012, que é o projeto de Código Penal, prevê delação premiada no corpo do Código e, inclusive, com a possibilidade de formalizar esse termo, não é? Serve para dar um pouco mais de garantia para o acusado. Afinal de contas, quem garante a esse sujeito? Amanhã ou depois, o promotor de justiça vai embora da comarca, deixa o cargo, vem o outro promotor, o colega fez acordo com o senhor, muito bem, para mim não serve, para mim não está adequado esse acordo e eu não vou pedir diminuição de pena nenhuma, quanto menos o perdão judicial. Pode acontecer. Tendo um acordo formalizado entre Ministério Público, instituição e o acusado, assinado também pelo seu advogado, a gente tem uma situação de maior tranquilidade. Mas no caso de júri, seja feito acordo ou não, a proposta ter nos autos ou não, o fato é que vai chegar até o plenário e aí a gente vai ter uma situação de ter que levar, afinal de contas, no mínimo vai haver, se levado a efeito a colaboração, no mínimo vai haver diminuição da pena, e havendo causa de diminuição de pena especial, é preciso que seja o fato submetido à apreciação do jurado num quesito próprio.
num quesito próprio. Então, é preciso que, no caso de colaboração premiada, em cenário de homicídio doloso, no plenário do júri, é preciso que a questão seja submetida à apreciação do jurado. É evidente que o promotor que fez o acordo e levou essa colaboração adiante vai pedir para que o jurado acolha, não é? Vai pedir para que o jurado reconheça que houve uma colaboração efetiva do acusado no sentido da produção de prova que trouxe o esclarecimento, por exemplo, que apontou o mandante do crime, como aqui no caso do prefeito Celso Daniel. Muito bem. A gente vai ter essa consideração, é importante que seja dito. No caso do homicídio, e especialmente em cenário de organização criminosa, isso pode acontecer em especial com grupos de extermínio, é fato que a colaboração premiada pode trazer uma prova absolutamente importante para a elucidação desse delito. No caso do Celso Daniel, houve a colaboração por parte do acusado Elcide, vulgo John, não é? Ele se dispôs a colaborar com o MP, prestou um esclarecimento no MP, dando conta da verdade dos fatos, apontando o mandante, tá? E se dispondo a ratificar essa versão em juízo, inclusive com um pedido formal da sua advogada nesse sentido. Isso foi feito. Ele foi ouvido em juízo, já havia sido interrogado em juízo, foi dada nova oportunidade e ele foi ouvido e ratificou a colaboração premiada, e tudo muito claro, não é? Não existe nada por baixo do pano aqui. Me lembro que no último júri relacionado ao caso, o jornalista veio perguntar o seguinte: doutor, me falaram que o senhor fez acordo com o réu. Eu falei: não fiz acordo nenhum com o réu. Fiz uma proposta de colaboração premiada baseada na Lei 9.807 de 99, que dá margem à redução de pena ou perdão judicial, desde que levada adiante e levada até o final. Porque a impressão que se dá com o termo acordo é que foi feita alguma coisa ilegal, alguma coisa por baixo do pano, e evidentemente assim não aconteceu. Acontece que o seu Cid, foi julgado agora no dia 16 de agosto passado, e optou por simplesmente se valer da versão mais comum dos culpados, não é? Que é a negativa de autoria. Não fui eu não tenho nada a ver com isso, não sei do que se trata, nunca vi essas pessoas que estão dizendo que são componentes de uma quadrilha, não é? Que o senhor está dizendo que eu participo. 22 anos de reclusão, porque a prova dos autos apontava num sentido diametralmente oposto à sua versão. É evidente que, como ele não levou adiante a colaboração premiada, não foi quesitado. É esse o ponto que merece destaque. Não pedia a quesitação, e se o advogado poderia fazê-lo, vejam, o advogado poderia fazê-lo, dizendo o seguinte, argumentando o seguinte, que requeiro a inclusão desse quesito, poderia ser feito antecipadamente, ou quando o juiz abre a oportunidade na explicação dos quesitos, o advogado poderia entender que faltava o quesito da colaboração premiada, pediria inclusão dizendo o seguinte: não colaborou hoje, não é? Mas eu entendo que a colaboração passada tem eficácia, em que pesa a retratação do plenário, isso deve ser submetido à apreciação do jurado. Poderia ter perguntado, o juiz poderia ter deferido, e o fato seria submetido à apreciação do júri. Aí caberia, evidentemente, ao promotor fazer o contraponto, não é? Nesse sentido de que o próprio Ministério Público levaria adiante o pedido de diminuição de pena, ou até, né, é o fato que é submetido, que dá margem à diminuição de pena ou ao perdão judicial, desde que ele tivesse levado a termo, até o fim, a sua colaboração. De nada vale colaboração, não é premiada a colaboração, se no momento crucial o antigo colaborador opta por voltar atrás e desdiz o que havia revelado na fase de investigação e confirmado na fase judicial. Com relação ainda à importância da fase inquisitiva, e eu vou tentar
cumprir meu tempo. O promotor do júri, né, se fala mais do que a boca, né? Mas se Deus quiser vai dar tempo. Estou aqui monitorando do lado. Ataca-se no plenário do júri, ataca-se quando a falta de argumento melhor, e normalmente a prova não aponta para um argumento melhor, com todo respeito para a defensoria, na maior parte dos casos, não é? Ataca-se a polícia. Me foi informado que nós temos aqui autoridades policiais, né, que acompanham esse seminário. Então é muito comum atacar essa polícia para desqualificar a prova. É a tese padrão, não é? É a tese padrão, especialmente na hipótese de confissão extrajudicial. E a confissão extrajudicial, colegas, tem um peso absolutamente importante. Eu repito que o jurado, ele não está muito preocupado onde a prova foi colhida, se na polícia, em juízo ou no plenário, não é? Ele está preocupado em entender que aquele elemento existe e se tem credibilidade ou não. A confissão policial, de regra, ela é evidente que tem credibilidade. Agora, a presunção, lamentavelmente, é invertida no plenário, não é? Traz-se tortura, traz-se abuso policial como regra sem comprovação, justamente por não ter fundamento melhor para discutir o conjunto da prova. No caso de investigação independente promovida pelo Ministério Público, como no caso do Celso Daniel, de um PIC autônomo, tenta-se desqualificar o Ministério Público, evidentemente, não é? O promotor de justiça passa a ser até de torturador, foram chamados os doutores José Reinaldo, Roberto Vider, né? Afinal de contas, havia confissão colhida por promotor de justiça em sede de PIC, de procedimento investigatório. Eu não posso atacar a polícia, na verdade a Polícia Civil foi atacada também, não é? Pelos defensores que atuaram nos casos, porque havia prova importante produzida em série de inquérito, mas eu tenho confissão colhida por promotor. Então o promotor também abusou, o promotor também bateu, o promotor também emprestou para o réu um documento que não foi lido e foi colocadas palavras que o réu não disse, como sói acontecer. Colegas, é evidente que cabe a nós, e o duro no plenário do júri, e vale a plenitude de defesa, e vejam, por favor, todas as instituições têm problemas e têm as suas mazelas, não é só a Polícia Civil, o Ministério Público também, mas até por conta de uma questão histórica, não é? No período de repressão, do período da ditadura, é comum se trazer à tona essa antiga polícia, a polícia que batia, não é? A polícia que torturava para obter prova. Hoje a gente sabe que acontece pontualmente, não podemos inverter a lógica das coisas, mas é comum que se traga isso no plenário, né? Cabe ao promotor trazer o quadro real, cabe ao promotor mostrar que esse tipo de alegação demanda a prova que no mais das vezes, ou quase sempre, não existe, tá certo? Em sede de investigação e da importância da investigação criminal, me parece que esses eram os pontos mais importantes. A gente precisa cuidar com a produção e dar a importância devida à produção dessa prova em sede inquisitiva, com mais razão em se tratando de homicídio doloso, porque vai para julgamento pelo colegiado leigo. Em especial, cuidado com a prova técnica e, dentro do possível, dentro da nossa realidade prática, pelo menos um cuidado especial com o laudo de exame necroscópico, para que pelo menos ele, que mostra o que o corpo tem a dizer, venha o mais completo possível para a fase de plenário, para a fase de julgamento. Eu posso, e aqui já passando para o juiz de formação de culpa, já para a fase de oferecimento de denúncia, eu posso oferecer a denúncia sem laudo necroscópico, eventualmente, ou sem o laudo de exame de corpo de delito, no caso de tentativa de homicídio? Posso, não tem nenhum problema nesse sentido. Eu exijo laudo de exame necroscópico ou laudo de exame de corpo de delito para pronúncia, mas para denúncia eu tenho condições de oferecer e pleitear para que esse laudo venha posteriormente
já durante o curso da instrução processual. Essa posição hoje tranquila no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. É o caso, por exemplo, do goleiro Bruno, não é? Do goleiro Bruno, os colegas vão lembrar desse caso. A denúncia foi oferecida, inclusive prisão cautelar foi decretada. Aqui a gente pode até trazer um questionamento com relação à possibilidade de prisão preventiva sem o laudo de exame necroscópico. Aqui dá margem a algum tipo de divergência, mas com relação ao oferecimento de denúncia, não há dificuldade nesse sentido. A gente não pode confundir corpo da vítima com corpo de delito, são coisas diferentes. O corpo de delito, que é submetido ao exame pericial, vai trazer a certeza jurídico-moral do crime. Eventualmente, ou no mais das vezes, eu tenho o corpo da vítima, portanto, o corpo de delito se confunde com esse corpo, com esse cadáver, o exame é feito sobre esse cadáver. Agora, pode acontecer, e no caso do Bruno é o que vai acontecer, da materialidade do corpo de delito ser comprovado por outros meios. E aí não existe problema nenhum com relação a essa situação. O Irureta Goiena, esse aqui é antigo, não sei se os colegas conhecem. Esse cidadão ele é idealizador e feitor do Código Penal do Uruguai, de 33, foi citado no Brasil pela primeira vez pelo Nelson Gria, nos comentários ao Código Penal. E o Irureta Goiena, ele já colocava, desde essa época, que não se confunde corpo de delito com corpo da vítima. Para a comprovação do corpo do delito, basta certeza moral sobre a ocorrência do evento constitutivo do crime. Se eu não tenho corpo, isso pode acontecer, como aconteceu no caso do Bruno, pode acontecer se eu tenho uma situação de homicídio que aconteceu dentro de um barco e a vítima é assassinada, jogada no rio, esse corpo nunca aparece, aí eu não tenho homicídio. É evidente que eu tenho homicídio e eu preciso comprovar a existência desse crime, a ocorrência desse fato, por outros meios que não o exame do cadáver, porque esse cadáver não apareceu e, na maior parte dos casos, não aparecerá. Não é unânime, apesar de bastante lógico, esse posicionamento. Francesco Carrara dizia que sem corpo não há homicídio. Sem corpo, sem cadáver, não há prova de homicídio. Me parece, e aqui é duro dizer, porque talvez tenha sido o maior penalista da história da humanidade, o professor italiano Francesco Carrara, mas o fato é que, do ponto de vista lógico, e aqui na nossa prática jurídica, temos casos de homicídio sem aparecimento do cadáver, eles são levados a termo e, no mais das vezes, bem-sucedidos em plenário, desde que, evidentemente, eu prove por outras formas a existência do fato, a existência do crime. Alguém vai dizer, talvez algum colega, não sei se nós temos defensores aí na assistência, alguém pode dizer, doutor, não se esqueça, o senhor está defendendo a possibilidade de condenação sem corpo, não é? Não se esqueça do maior erro judiciário da história do Tribunal do Júri no país, que foi o caso dos irmãos Naves, não é? Que o sujeito apareceu, a vítima apareceu andando depois e 2 inocentes foram responsabilizados, não é? E a gente sempre ouve essa história dos irmãos Naves no Tribunal do Júri, né? Tenho certeza que o senhor já ouviu 512 vezes, como eu também já ouvi. É válido que faça o defensor, é válido, não estou dizendo isso a título jocoso, mas eu só preciso compreender uma coisa. Às vezes o defensor, ele não coloca o caso, mas não se lembra exatamente dos desdobramentos. Primeiro, que preciso lembrar que o Tribunal do Júri, no caso dos irmãos Naves, o Tribunal do Júri, ele não errou, não. O Tribunal do Júri absolveu os irmãos Naves. Só que depois, naquela época, era possível reforma da decisão do Tribunal do Júri, hoje não é mais, né? Pelo Tribunal de Justiça, poderia condenar, reformar o mérito da decisão do colegiado
do Tribunal Popular e depois o tribunal condenou nessas condições. O tribunal fez a avaliação errada. É o que eu costumo dizer, o júri não erra, né? O promotor vai mal, É nossa responsabilidade com relação a essas almas que clamam por justiça. A responsabilidade é nossa. É a gente, nós promotores, que precisamos levar isso adiante. O jurado não erra. O jurado, o pensamento é mal colocado pelo promotor. Essa que é a verdade. E todo mundo é falível, todo mundo erra. Muitas vezes não tive sucesso na acusação levada adiante no plenário. E a vida segue, colegas, a vida segue. Petição de recurso, razões de apelação, aguardo que o Tribunal de Justiça reforme, se tiver novo júri, vamos que vamos para a luta. Da dificuldade, às vezes, nós somos designados para trabalhar só no plenário, né? Só no plenário. Não acompanhamos a fase de investigação, não fizemos a denúncia, não acompanhamos a instrução e precisamos enfrentar a tribuna do júri. E aquela denúncia, não é? O colega menos afeito à matéria de júri, aos cuidados que a gente deve ter no tratamento de questões do júri, coloca: sujeito apareceu, o réu apareceu a tantas horas em tal local, num palio branco com adesivo do Flamengo na tampa traseira direita, lado esquerdo, não é? A arma era uma pistola Glock semiautomática cromada .380 e assim por aí vai a denúncia. Colegas, é uma catástrofe para o júri uma denúncia nessas condições. A denúncia no júri, e aqui, por favor, cuidado com o que eu vou dizer, ela deve beirar, não ser a inépcia. Ela deve se aproximar da inépcia. Ela não é, senão vai ser rejeitada. Tá? Vai ser rejeitada. Mas ela deve estar ali no limite, apontando exclusivamente as elementares do homicídio. Se eu tenho uma acusação de homicídio simples, homicídio doloso simples, o homicídio doloso simples é matar alguém. O cidadão, em tantas horas, efetuou disparos de armas de fogo contra o João da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópio de Folhastal, que foram a causa efetiva de sua morte. Segundo apurado, o réu abordou a vítima em momento tal, ou nas condições tal, sacou a arma de fogo, efetuou disparos que alvejaram a vítima. E cuidar, às vezes a gente não tem um laudo necroscópico no oferecimento da denúncia, colega, não coloque sequer a sede das lesões se tiver alguma dificuldade nesse sentido, a não ser que seja absolutamente certo, se eu já tenho um laudo necroscópico em mãos para tanto, não é? Aí eu coloco, foi alvejado no peito, foi alvejado na cabeça, ou então foi alvejado em parte vital do corpo e veio falecer, socorrido, mas veio a óbito no hospital. Ponto, denunciei, acabou. Não tem detalhe, não precisa dizer de onde veio, com que carro vem, em que condições foi abordado, se estava claro, se estava escuro, se estava médio, se estava chovendo. Isso não é elementar do crime, isso não é circunstância do homicídio. É evidente que eu tenho, se eu souber a motivação, não é? E no mais das vezes a motivação vai qualificar o homicídio, quase sempre a motivação vai qualificar, mas pode acontecer da motivação não se incluir num quadro de torpeza ou de futilidade e ela não qualifica, mas se ela é certa, é importante que eu traga para minha denúncia, de forma concisa. Eu não preciso contar que o marido alvejou a mulher, porque em 1980... quando eles se casaram, não é? Eles tiveram depois, um ano depois, um pequeno desentendimento, e depois o casal, né, foram muitos conflitos, eu não preciso dizer, eu preciso apontar um motivo próximo. É o motivo próximo que qualifica o delito, ou é o motivo próximo que me interessa? O motivo muito remoto, o motivo remoto não me interessa, pode inclusive atrapalhar minha denúncia. Os colegas sabem por quê? Porque o defensor acostumado com a tribuna do júri, ele vai chegar no plenário e vai dizer com todas as letras para o jurado o seguinte: jurado, aqui o que o promotor pôs na denúncia. Aqui, ó, o promotor está dizendo que foi com um palio branco assim assado.
E a prova colhida em juízo mostra que não foi um palho, foi um gol. E agora? Como é que a gente fica diante desse quadro insuperável de dúvida? Os senhores vão condenar aqui um possível inocente. E vale mais absolver 100, né? Absolver 100 possíveis culpados do que condenar um possível, um provável inocente. E aí nós vamos ficar com aquela cara de tacho e ter que explicar para o jurado. Mas não fui eu que fiz a denúncia, o colega não está acostumado e vai gerar aquela situação de constrangimento. Às vezes o colega é nosso amigo, não é? E é da área do meio ambiente e é ótimo promotor da área do meio ambiente. Eu não sei nada de meio ambiente, não me meto com o meio ambiente porque eu não sei, entendeu? É tranquilo, eu falo do que eu entendo, mas pode acontecer que o colega do meio ambiente passou pelo júri e a gente está com essa situação. Vai gerar uma certa dificuldade e com mais peso esse tipo de problema quando a gente é designado para trabalhar exclusivamente no plenário. Pode acontecer, acontece, já aconteceu mais de uma vez comigo e não foi só uma vez que, lamentavelmente, eu precisei dizer para o jurado que o colega não atuou com a técnica que era exigível para a elaboração da denúncia. Melhor isso, e depois eu me explico com o colega, do que levar à absolvição de uma pessoa com a responsabilidade demonstrada pela prova dos autos. Com relação a essa questão do detalhe, não é? Desse detalhe, é muito comum que o defensor se apegue a essa questão periférica, não é? Até porque normalmente o fato próprio, ou a questão de fundo, ela chega ao plenário com uma base de prova no mínimo razoável. Então cabe à defesa justamente trazer à tona ou dar relevo ao detalhe, não é? Dar relevo ao detalhe, a situação periférica, e tornar o detalhe uma dúvida intransponível que vai dar margem à absolvição. Andam bem os defensores que fazem isso, não é crítica nenhuma, e assim deve ser o trabalho da defesa quando o argumento melhor não existir, não é? Roberto Lira também dizia o seguinte, ele dizia assim, que por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa de um cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por causa do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por causa da batalha, perdeu-se o reino. E tudo por causa do prego de uma ferradura. No júri é mais ou menos assim, não é? O prego da ferradura vira um problema de dúvida intransponível que vai levar à absolvição do acusado. Por isso, os promotores de justiça que atuam no júri têm que cuidar para não dar margem, não dar importância a esse tipo de detalhe, de questão periférica, de questão circunstancial, para que ela permaneça como uma questão periférica e para que nós possamos enfrentar na tribuna do júri a questão como ela é e mostrar para o jurado que esse detalhe do palio com o símbolo do Flamengo atrás é de pouca relevância dentro da prova dos autos, dentro do conjunto da prova, e não deve levar a um quadro de dúvida intransponível. O duro é eu dizer que ele é um detalhe relevante, que ele não serve, que não deve ser levado em consideração, se eu mesmo coloquei ele na denúncia. O defensor vai virar para mim e vai falar, doutor, não é importante, o senhor colocou aqui na acusação formal, na denúncia que o senhor assinou, como que não é importante? É claro que é importante. Percebem a dificuldade disso? E é isso, o cuidado que a gente deve ter. Tá? Eu costumo dizer que isso é o mais comum. Os defensores, no mais das vezes, quando a questão é suficiência ou não da prova, fazem aquela defesa sistema solar, não é? Orbita, né, ao redor, gravita ao redor do fato principal, mas não aborda o fato principal, porque o fato principal está comprovado. Então fica ali girando em torno de circunstâncias de só menos importância, não é? Cabe a nós recompormos a realidade, mas não vamos levar adiante má técnica que possa trazer algum tipo de prejuízo nesse sentido no plenário do júri.